noite, Denis, tudo bem? Ótimo. Tudo jóia, muito obrigada por estar cedendo esse tempinho aqui com a gente, né? Tenho certeza aí que vai ser muito produtivo. A gente tem aí uma galera realmente com muitas dúvidas, né? E quero aí agradecer de fato por estar cedendo o teu tempo aqui com a gente. Agradeço muito o convite, fico lisonjeado aí de poder estar ajudando o pessoal com o nosso conhecimento, né? Na verdade, a gente sempre diz que a gente passa conhecimento para todo mundo. E, claro, a gente tem a ferramenta que ajuda a quem quer, depois de obter o conhecimento, saber o que vai fazer e, digamos, proceder com a declaração das suas criptomoedas, tanto no imposto de renda, quanto no GCAP, quanto na IN. As leis aí estão bem melhores do que no passado, bem melhores escritas, bem mais colocadas. Então, hoje a gente tem uma boa normativa para ajudar o pessoal e para explicar para eles o que dá para fazer e o que não dá nessa área, né? Então, eu fico disponível para as perguntas de todo mundo, para as suas também. Concordo. Na verdade, assim, eu sempre digo o seguinte, né, Denis? Melhor coisa, primeiro, a gente tem informação, né? Tendo a informação, a galera vai saber, vai poder definir o que é melhor para si, né? Então, acho que isso é bacana porque desmistifica muita coisa. Porque o que eu percebo aqui, tá? Eu não sei se a galera aí do outro lado vai concordar, e tu também, Denis, pelo grande número aí de clientes que vocês atendem, muitas pessoas têm, às vezes, medo da palavra declarar, né? E assim, o que eu vejo é que quando as pessoas têm esse medo, muitas vezes é a falta da informação mesmo, né? Porque tudo aquilo que a gente desconhece, né, a gente acaba tendo medo ou receio, né? Então é bacana assim que a gente pode pelo menos dar uma quebrada nesse tabu, né? E aí a pessoa decide o que é melhor para si, não é verdade? Isso aí. Esse é o caminho que a gente preza aqui, é sempre passar a informação completa, né? Passar aberta a informação. E daí a gente deixa que o cliente faça a sua própria escolha e saiba como tem que declarar, como não tem que declarar. Então, assim, as leis brasileiras, elas estão colocadas aí para que seja declarado e que seja, digamos, colocado no imposto de renda, as criptos, e que siga um curso normal de qualquer investimento brasileiro, tá? Quando a gente fala em cripto, a gente pode pensar em qualquer coisa, pode pensar em carro, pode pensar em ouro, em dólar, em euro, em casa. Todo mundo que compra alguma coisa de alto valor e que vende esse bem depois com ganho de capital, entra lá na questão de pagamento de 15% do imposto de renda sobre ganho de capital. Então, eu gosto de desmistificar essa questão da cripto, levando isso para o cotidiano das pessoas, entendeu? Levando a pessoa quando ela vai lá e compra um carro para investimento. Se ela vendeu aquele carro por um valor maior, ela teoricamente tem que pagar o imposto de renda sobre a venda de um carro. E isso acontece na Bolsa de Valores hoje, quando tu compra ação, quando tu compra qualquer ativo financeiro, hoje já está bem isso. As regras são bem parecidas e seguem a mesma sistemática, né? Não, perfeito, é isso aí, né? Eu sempre digo assim, ó, só muda o nome, né? Se é carro, se é imóvel, se é um terreno, se é cripto, só muda o nome, na verdade, né? Mas, Denis, te apresentar aqui para o pessoal, então, né? Da onde é que é a Declare Cripto? Fala um pouquinho aí pra gente. Claro, claro. A Declare Crypto surgiu aí já faz 1 ano e meio que a gente vem trabalhando nesse mercado, tá? Eu já fui diretor de uma corretora, de uma exchange aqui de Porto Alegre, e a gente fazia a parte interna, digamos, da declaração da corretora. E a gente viu que os clientes precisavam desse serviço e começaram a contatar a gente para que a gente possa fazer esse serviço, digamos, por fora. Então, lá na época eu decidi realmente dar toda a minha vida para isso, saí da corretora, abri o meu próprio negócio, digamos assim, para ajudar as pessoas a fazer a declaração de criptoativos no imposto de renda. Então, vim fazendo isso durante uns 9, 10 meses quase que sozinho, assim, digamos eu e eu mesmo, fazendo ali na raça. E aí, nos últimos 10 meses para cá, eu encontrei os dois sócios, que é o Diogo Muri, que é o Michael Gowart, que, digamos, começaram a dar uma cara para a Declare Crypto para que ela seja uma ferramenta, digamos, automática, que seja uma ferramenta tecnológica, que seja uma ferramenta que realmente viesse a aprimorar o que eu fazia manualmente. Então, a Declare Crypto surgiu assim, temos esse movimento há 10 meses atrás, e não estamos prontos ainda. Nunca estaremos, na verdade, porque a questão do desenvolvimento é sempre melhorias. Então, hoje a gente tem muitas e muitas horas de trabalho na plataforma, né? Declare Crypto
.com é o nosso site, e a plataforma chama-se app.declarecrypto.com, que é o nosso app, o nosso app. Então, isso foi se moldando, crescendo e ficando cada vez mais robusto. Então, hoje, nós estamos conseguindo prestar um serviço mais rápido do que eu fazia, muito mais rápido, né? Não tem nem comparação, e com uma assertividade muito maior. Tá? Hoje a gente busca, por exemplo, clássico, a gente busca o preço do minuto de uma transação, entendeu? Então, se for uma transação há 60, 80, 200 dias atrás, 4, 12 meses atrás, eu vou buscar o preço do minuto das duas criptos que tu negociou. Se tu negociou Bitcoin versus Ethereum, a gente busca o preço do minuto do Bitcoin, o preço do minuto do Ethereum, e faz esse trade usando os dois preços e ainda bate um contra o outro para ver se está correto. Né? Então, Não. Hoje tem uma assertividade de, com certeza, aí 99, acima de 99% do nosso cálculo. Não, tu sabe que isso foi uma coisa que, assim, ó, eu fiquei encantada. Te confesso, porque, assim, ó, humanamente é impossível para quem faz trade pegar o preço. Para a galera que faz trade aí, anota em planilha, vai me dizer, porque a pessoa tem que ir lá anotar quanto que comprou a moeda, quanto que estava o SDT naquele dia. E se a pessoa não tem esse controle, cara, para fazer isso no retroativo, é impossível. E quando eu vi que a ferramenta ela faz isso, né? A pessoa que quer fazer, por exemplo, de 2 anos para trás, e isso eu achei incrível, porque a ferramenta vai lá, se foi uma transação há 2 anos atrás, ela vai naquela vela que foi feita a transação e pega a cotação daquele momento, né? Isso aí, cotação do minuto. É incrível. E uma coisa assim que eu achei muito legal também, Denis, além de ela te entregar tudo isso pronto, tu tem tudo isso dentro de um dashboard que tu consegue visualizar, né? Visualizar a tua vida de transações, de trade, o ganhos e prejuízos de uma maneira muito clara, né? Além de tudo, essa ferramenta vem de brinde, digamos assim, né? Onde o cliente consegue ver isso tudo, né? Fez declaração e entrega uma gestão junto com o cliente. Entendeu? Então, além de a gente entregar toda a documentação, tanto da IENS 888, quanto do GCAP, quanto do Imposto de Renda no final do ano, a gente entrega tudo isso, digamos, pronto para que o cliente só tenha o trabalho de pagar uma DARF ou mandar o relatório para o contador dele, digamos, digitar lá os dados no final do ano. Entendeu? Então, além disso, o dashboard de análise por moeda, por período, por carteira, entendeu? Então, tu consegue ver, na moeda ETH, só na minha carteira da Binance, por exemplo. Eu consigo ver, só na minha carteira do mercado Bitcoin. Ganhei, perdi, quantas transações eu fiz. Tu vai poder ver esmiuçadamente e até melhorar o teu operacional, né? Vários traders que usaram o nosso serviço me falaram depois, Denis, com o histórico que eu vi que eu fiz, eu verifiquei qual moeda eu ganhei, qual moeda eu perdi, e com isso eu consegui melhorar o meu operacional. E hoje eu estou muito mais assertivo do que quando eu não tinha essa visão. Então, a gente tem essa questão da gestão vem junto. Vem de plus, né? Vem junto. Exatamente. Entrega tudo junto, digamos assim, num app único, com uma senha única. Então, o cliente pode entrar e ter tudo isso, digamos, dentro do nosso site hoje. Não, perfeito. Bom, já falamos aqui um pouquinho da Declare, um pouquinho da ferramenta. Ó, isso aqui é uma listinha das perguntas, tá? Que foram vindo aqui para nós. E, galera, quem tiver pergunta, pode ir colocando aqui nos comentários que o que não for respondido, depois a gente vai passando aqui um pente fino para poder responder para vocês, tá? Denise, vou começar então, tá? O que é a IN, a Instrução Normativa 1888, Denis? Boa pergunta. Começamos já botando o pé na jaca, coisa boa. Então, assim, a IN 1888 é uma norma de /19, né? O nome dela total é IN 1888/19. Ela foi lançada, mais precisamente em abril de 2019, ela foi descrita e colocada ao público. E lá, a partir de agosto de 2019, todas as transações em exchanges brasileiras iam ser reportadas pelas próprias exchanges. Então, essa lei começou lá para qualquer exchange brasileira, mercado Bitcoin e outras aí. Se tem CNPJ no Brasil, elas são obrigadas desde agosto de 2019 a declarar todas as suas transações com CPF da pessoa que fez, qual moeda, qual quantidade, nome e endereço da pessoa. Então, por isso que lá na época até elas fizeram uma corrida, porque elas não tinham, às vezes, endereço das pessoas. E como a norma disse que era obrigada elas a mandar para a Receita Federal isso, todas elas se adaptaram e começaram a pedir comprovante de endereço em nome da pessoa para poder fazer esse registro, digamos assim. Então,
essa norma veio não só para as exchanges, mas também veio para o público em geral. Por exemplo, quem não usa a exchange brasileira, quem usa uma exchange internacional ou usa um P2P, né, que a maioria dos clientes aí acho que fazem isso, conhecem, eles são obrigados a fazer a autodeclaração, que é mandar para a Receita Federal se, por acaso, eles fizeram transações acima de R$ 30.000 somados mês a mês. Então, soma todas as operações que tu tem, soma entrada, saída, troca. Se isso foi feito numa exchange internacional, tipo Binance, né, tipo FTX, tipo Coinbase e várias outras aí, o pessoal sabe. Eu já tenho aqui uma lista tão grande que às vezes até me esqueço de tantos que a gente consegue falar. Então, quem fez isso fora do Brasil ou usou um P2P, que não é uma exchange, digamos, que tem central no Brasil, tem que enviar mês a mês o extrato da 888. Claro, para operações maiores. O governo sempre bota uma linha de corte que quem faz operações pequenas ou está entrando no mercado mais para, digamos, para um valor menor investido, não precisa fazer mês a mês, talvez vá pegar lá no final do ano, que daí a lei diz que quem tem mais de R$ 5.000 em cripto deve reportar onde tem, quando comprou, fazer o custo médio, fazer o custo de aquisição da cripto. Então, os menores não pegam o mês a mês, mas pegam o final do ano, que também para chegar no final do ano tem que vir trazendo, né? Comprei que dia, que data, que hora. Comprei o quê? Vendi, troquei, comprei de novo. Vai fazendo, digamos, um custo médio. Aí tem que dar da moeda. Então, assim, tem alguns holders que conseguem fazer esse cálculo sozinhos. Assim, eu fiz uma compra por mês, então eu tenho quanto compra. Mas eles têm que gerar daqui a pouco uma DARF, tem que gerar um GCAP, então eles não conseguem fazer isso, não é fácil fazer isso, mesmo que tenha gerado somente 12 compras por mês. Então, assim, eles usam a nossa plataforma para fazer, digamos, eles sabem mais ou menos quando eles ganharam, então a plataforma vai calcular igual, mesmo se eles não soubessem, se eles soubessem vai calcular igual, mas ela vai entregar uma documentação para eles necessária, entendeu? Para que eles possam ver se a plataforma, além de dar o documento, ela ainda avalia a documentação, tipo assim, a plataforma vai te avisar, esse mês não precisa enviar IN 1888. Esse mês é obrigatório o envio. Então, assim, ela vai mostrar por meio de cores, uma questão muito visual, muito fácil, digamos, precisa fazer tal coisa, não precisa fazer tal coisa. Então, assim, ela analisa se tu tem que mandar IN, ela analisa se tu tem que preencher o GCAP, se tu tem que pagar a DARF, ela analisa se tu não tem que pagar a DARF, ela analisa também, fala, não precisa pagar a DARF esse mês. Então, ela faz todo um serviço de análise e entrega para o cliente calculado e analisado, entendeu? Então, isso aí é bem importante, assim, porque não é, digamos, não é só calcular. A gente entrega o pacote completo e a gente entrega imposto de renda para clientes que queiram. Eu quero fazer tudo contigo em imposto de renda. Não, a gente faz, a gente tem um escritório de contabilidade que é nosso, interno, que já atende outros clientes, outras empresas, e que pode fazer toda a questão do imposto de renda completo, digamos assim. Fazer todas as ações como se fosse o contador da pessoa, entendeu? Então, a gente tem esse serviço, claro que é um serviço à parte, né? A gente vende a Declare Cripto como serviço e vende a contabilidade se o cliente quiser, e a gente pode fazer um pacote de descontos e coisa e tal. Nosso comercial é bem aberto a negociações aqui para a gente poder ajudar o pessoal, entendeu? Maravilha. Olha só, dentro dessa pergunta me gerou duas coisas aqui. Então, vamos lá. Todo mundo que fez compra nas corretoras, tá? Depois que entrou em agosto de 2019, né? Em corretoras brasileiras, mesmo que a pessoa nunca reportou, a Receita já sabe que ela fez compra. É isso? Sim, é isso mesmo. Todas as exchanges, inclusive que eu trabalhava, e o mercado Bitcoin, a gente sabe, eles reportam mensalmente todas as operações de todos os CPFs de todas as pessoas. O que tu tenha feito, botou dinheiro, tirou dinheiro, comprou, trocou, tudo isso é reportado desde agosto de 2019. Elas são obrigadas e as exchanges brasileiras reportam isso. Então, assim, até surgiu na mídia, acho que ano passado, uma matéria, acho que num portal de notícias, não me lembro qual agora, qual Telegraph, um desses grandes aí de cripto, dizendo assim, a Receita Federal está investigando 700 mil CPFs que... Eu vi isso aí. Elas sabem que tiveram operações de cripto e ela não recebeu o reporte nem da IN, nem do imposto de renda no final do ano. Então, assim, quando virou o ano, ela deu isso aí, ó. Tipo, 2020, todo mundo sabia que tinha que... No final de 2020, ela criou um código específico para criptomoedas. E esse ano até ela melhorou os códigos, criou um grupo específico esse ano, que é ano base 2021. Mas no imposto de renda 2021, que é o ano base 2020, ela já tinha criado códigos específicos para criptomoedas, para BTC, para security tokens. Então, assim, ela cruzou esses dados de uma forma muito fácil, digamos,
as exchanges reportaram que esse CPF mexeu aqui 20, 30, 40, 50 mil reais em cripto. E não veio o iene, e não veio o imposto de renda, e não veio o GCAP desse cliente. Então, assim, coisa tem aqui errado. Então, assim, claro, até ela chegar em todo mundo, a gente sabe que o governo federal não tem, digamos, ainda o poder que outros governos e outros lugares do mundo têm de chegar mais rapidamente nas pessoas e verificar, mas eu acho que elas vão verificar, tipo, cara, aqui tem uma transação grande, elas podem chamar a pessoa para dar explicação. E normalmente elas aguardam 1, 2, 3 anos para poder pegar um bolo maior, digamos assim, para poder pegar aquele cliente que nunca fez e, digamos, infelizmente, dar um pacote de problema para o cliente, porque se ele não fez durante 4, 5 anos, aumenta muito a bola de neve de imposto. Sim, porque vai pegar retroativo, né, Denis? Pega retroativo e tem... 5 anos, né? Tem multa, né? Ela pode pegar até 5 anos para trás, conforme a legislação. Então, assim, eu sugiro que as pessoas, pelo menos de 2019 para cá, venham fazendo as suas declarações e venham... se ganhou... Teve muita gente que ganhou muito dinheiro, agora o mercado está um pouco mais, digamos, numa parte de compra, de recompra, né? Venda, né? Mas, assim, de 2019 para cá, o mercado subiu 1000%. Né? Então, muita gente conseguiu gerar um patrimônio bom, conseguiu ficar, digamos, com uma boa base em cripto, e essas pessoas, com certeza, elas deveriam declarar para que não tenha nenhum problema futuro com a Receita Federal, entendeu? Por quê? Porque a Receita Federal pode chegar um dia para o cara e falar, cara, tá aqui tua multa e teus juros de 2019, tá aqui tua multa e o juros de 2020, de 2021, de 2022, e isso pode literalmente quebrar um cliente que, digamos, tudo que ele ganhou, ele pode ter que redevolver para o governo em muros de juros. Então, assim, nós aqui não somos polícia, não somos governo, nós somos uma ferramenta especializada, especialista, com experiência em fazer isso da maneira correta, entendeu? Então, assim, às vezes tem alguns clientes nossos que compram a ferramenta e chegam no final e falam assim, eu não vou mandar para o governo, não vou registrar. Cara, isso aqui não tem nada a ver com a gente não vai dedurar ninguém, a gente não vai abrir... A gente é uma ferramenta que é pró-cliente. O que eu digo pró-cliente? A gente faz de tudo que o cliente precisa para ter gestão, para ter confiabilidade nos cálculos e para ter a documentação necessária. E a maioria dos clientes, eles vão lá e pagam os 15% de imposto, por quê? Porque eles querem usar os 5% que sobrou. Por exemplo, o cara que ganhou 1 milhão, fazendo um número redondo, o cara vai pagar 150 mil de imposto de renda, mas ele vai pegar 850 mil e vai comprar um carro, vai comprar uma casa. Vai conseguir usar, né? Vai conseguir gastar. Vai poder usar e gastar, porque assim, que adianta também tu ter um dinheiro alto no cripto, mas tu não pode passar pelo Banco do Brasil, pelo não pode passar, isso. Passar o dinheiro lá, o banco pode te trancar e pode pedir, cara, onde é que é esse recurso? Não está de acordo com o teu patrimônio. Tu ganhou e aí vai dizer o quê? Aí vai falar, me mostra as DARFs e as INs, então... Isso. Aí, vai ter que fazer isso igual, entendeu? Então, assim, eu indico que as pessoas venham fazendo isso, porque, assim, quanto mais tempo demorar, mais juros aumentam, entendeu? Então, assim, a multa, ela trava ali em 3% acima dos 15%, trava em 18%, mas só que os juros vai 1% ao mês. Tudo que está devendo, você tinha que pagar 100 mil, no outro mês é 101, no outro mês é 102, no outro mês é 113, então, assim... a gente sempre diz para os clientes, cara, coloquem em dia, paguem e fiquem tranquilos, que a gente, se precisar, qualquer defesa lá na frente, a gente tem todo o memorial de cálculo aqui dentro, guardado, digamos, de todos os dados que o cliente passou, tudo que a gente fez, e a gente vai poder defender o cliente dizendo, cara, eu fiz tudo correto e eu paguei meu imposto de renda corretamente, entendeu? Então, assim, a gente criou uma plataforma muito segura, muito robusta, muito tecnológica, a gente tem, digamos... Então, assim, a gente está usando o servidor da Amazon, que é o servidor mais seguro do mundo. Não é um servidor, além de ser muito eficiente, ele é muito, muito, muito seguro. Então, assim, a gente se preocupou muito e a gente gasta hoje para ter esse tipo de segurança. Entendeu? A gente gasta para ter uma segurança dentro da Amazon, a gente gasta para ter todos os dados do cliente guardados e todos os cálculos guardados. Então, assim, a gente tem memorial de cálculo de cada cálculo. Se o cliente fizer 1, 2, 3, 4 cálculos diferentes, a gente tem todos os memoriais de cálculo aqui guardados. Cara, o último é o que vai, digamos assim, porque a gente normalmente vem arrumando isso com o cliente, vai passando, esqueci um dado tal, esqueci um arquivo, então... mas assim, a gente se preocupa muito hoje com segurança e com confiabilidade do que a gente faz. Maravilha. Ô, Denis, qual é a diferença entre reportar e declarar?
Porque tem pessoas que acham que é só a declaração no final do ano, né? Assim, como eu tinha explicado um pouquinho antes ali, tem linhas de corte, né? Então, assim, para fazer mensalmente, tem duas linhas de corte muito importantes. Um é da IN 1888, que é, se tu fez qualquer tipo de operação somada acima de 30 mil reais, tu vai ter que reportar a IN 1888. Isso não tem nada a ver com imposto, isso é só um reporte das tuas operações, tá? Então o cara fez lá, fez 6 trades de 5 mil cada um no mês, já tem que reportar, já deu 30 mil na soma, né? Fez isso numa Binance ou um P2P ou em qualquer outra exchange internacional, ele é obrigado a reportar a IN 1888. Que, como eu disse, não tem nada a ver com imposto. Tu pode ter feito somente compra, deu 30 mil, tem que reportar suas compras para o governo. Isso não é linha de imposto. O que muda isso é o seguinte, se tu fez isso, tu reporta mensalmente, e a nossa plataforma já vai te dizer, precisa ou não precisa, porque às vezes as pessoas não sabem. As pessoas fazem trade, por exemplo, faça um trade de R$ 1.000, 1.000 para cá, 1.000 para lá. Só que às vezes ela vai se deparar que ela fez 100 trades, deu 100 mil reais, ou 80 trades, ou 50 trades, ou 30 trades. Pegou o capital e fez várias vezes, né? Eu tenho só R$ 1.000, só que eu fiz 31 vezes trades, deu 31 mil reais, tu tem que reportar. Boa, isso é muito bom deixar falar disso. Não é pelo capital que tu tem, e sim pelo número de operações. Tanto a IN 1888, quanto aí, falando daí de pagamento de imposto, né, quanto a questão do GCAP, que é o ganho de capital. Então, se tu tem movimentações de alienação acima de 35 mil reais, o que é alienação? Alienação é sempre que tu sai de uma moeda, que tu faz uma troca, que tu faz uma venda. Então, assim, se tu tem essa valorização acima de 35 mil reais, aí tu tem que pagar imposto. Tu tem que verificar o lucro que tu teve. Eu vendi 36 mil reais, mas eu comprei por 34. Tá acima dos 35, deu 2 mil reais de lucro, tu vai pagar os 15% sobre os 2 mil reais de lucro. Então, claro, tô falando de uma forma genérica, assim, depois tem que verificar quantas moedas são, então a gente faz uns cálculos mais robustos. Mas de uma forma genérica é assim. Eu vendi esse mês 30 mil reais e tive os mesmos 2 mil de lucro. Comprei por 28, fiz só uma venda, não fiz mais nada, não fiz mais nenhum trade, porque às vezes o cara se lembra da venda grande, mas ele não se lembra que ele fez uns trades de 500 reais no meio do caminho e isso vai somando. Então, toda alienação é troca ou venda, entendeu? Então, assim, mas vamos lá, vamos supor que ele fez só ali 30 mil reais, comprou por 28. São 2 mil reais de ganho de capital, só que isso não gera imposto. Tu vai registrar o ganho de capital, tu vai preencher o GCAP, mas a taxa de imposto vai ser zero. Zero, então tu vai pagar zero de imposto mesmo ganhando 2 mil reais. Então, isso é uma linha de corte que eles chamam eles querem pegar clientes médios, clientes grandes. Eles não querem pegar clientes que fazem poucas transações ou que mexem 1.000, 2.000, 5.000, 10 mil reais por mês. Claro, isso é a mensal que eu estava te falando. A anual, ela tem uma linha de corte menor. Ela tem uma linha de corte que se tu tem 5 mil reais ou mais de custo de aquisição em qualquer criptomoeda, tu tem que declarar lá no final do ano, dentro do imposto de renda, tanto declarar o teu patrimônio, né, os teus bens e direitos, o que tu tem, qual é o custo de aquisição, qual moeda tu tem, onde está essa moeda, quanto declarar se tu teve um ganho de capital. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o cara mexe 10 mil reais por mês, mas todo mês ele tem 1.000 reais de ganho de capital, 1.000 reais, 1.000 reais. Lá no final do ano ele vai ter 12 mil reais de ganho de capital. Não paga imposto, porque o imposto é calculado mensalmente. Mas ele tem que registrar que ele ganhou 12 mil reais, porque isso vai agregar no patrimônio dele. Porque a hora que ele quiser gastar os 12 mil reais, ele tem que dizer que ganhou 12 mil reais. Então, e aí, para isso que é bom a mensal, porque mostra o caminho, né? O cara teve 1.000. Como é que agora apresenta 12 mil se não teve nenhuma compra, nenhuma exchange? Mas aí a mensal, a instrução normativa vai mostrando o caminho que a pessoa fez para poder fazer a evolução de patrimônio, não é mais ou menos isso? É isso aí, e isso não gera imposto, não paga nenhum real. É só para poder justificar e não ser incomodado para poder gastar, né, Denis? Sim, é isso aí. Claro que nós estamos falando de clientes pequenos que têm ali 2, 3, 4, 5 mil reais. Qualquer cliente hoje que tenha mais do que 30 mil reais faz muito trade. Às vezes o cliente tem reais e tu vai olhar, ele tem 500 mil reais por mês de trade, de movimentação. Imagina. Ele compra, vende, troca, fica numa moeda, sai metade, entendeu? Então, assim, os clientes normalmente se apavoram com quanto eles movimentam de valor mês a mês. Então, é uma linha de corte pequena, que normalmente, hoje 90% dos nossos clientes estão acima dessa linha de corte e geram toda a documentação, geram GCAP, geram IN e entregam isso hoje para a Receita mensalmente. Tá? Nossos clientes são normalmente fazem essa operação mensal e, claro, a gente já entrega pronto
anual também. Maravilha. Vamos para outra pergunta aqui. Denis, a Binance, ela já está reportando? Não, essa notícia não é colocada em nenhum mídia social se eles reportam ou se eles não reportam. Tá? A própria Binance já deu até, lançou na mídia dizendo assim, estamos aqui no Brasil e vamos seguir a legislação brasileira. Só que assim, eles nunca falaram que a gente reporta em 1888, a gente não reporta. A gente sabe que a Binance está se aproximando cada vez mais do Brasil, né? O CZ veio aí há uns meses atrás, parece que comprou uma exchange. Comprou uma... É isso? Então, assim, a gente entende que a Binance... o que a gente pode dizer é o seguinte, a integradora que a Binance usa para fazer a entrada e saída de reais tem o CNPJ no Brasil, tá? Uhum. Que é a Capital, Forteiras Uhum. lá, ele usa esses nomes lá. Ela tem o CNPJ no Brasil e ela faz esse trade para a Binance de tu bota reais e ele larga a BRL lá, porque BRL para a Binance é uma cripto, entendeu? Então, assim, essa empresa ela é obrigada a fazer a IN 1888. Se ela faz ou não faz, também não sei. Não sou da Receita, não sou da Polícia Federal, mas ela é obrigada a fazer e a gente entende que se ela está no mercado, ela está fazendo, porque senão a Polícia Federal já teria derrubado ela. Então, assim, a gente entende que a saída e entrada de reais em qualquer exchange internacional, se tu passar pelo integrador brasileiro, seja... Saques e depósitos já está aceito, já aí provavelmente já é tudo reportado porque está no Brasil, né? E mexe com reais. Tem muito fácil isso, e os próprios bancos têm, né? Os bancos hoje, eles sabem qual é o CNPJ da Porteiras lá da Capital. Eles sabem que está passando para dentro da Binance esse dinheiro. Então, assim, não tem como tu esconder quando tu sai e quando tu entra reais hoje do governo federal, tá? Tu pode ser que eles não olhem para ti, mas esconder, tu não vai esconder isso nem agora nem nunca. E o teu histórico vai sempre registrado lá dos últimos 5 anos que eles podem te pegar se tu mandou dinheiro para a Binance ou para qualquer uma que tu use um CNPJ no Brasil, tá? Mas a questão agora da Binance registrar as operações internas, eu não sei, não posso dizer que sim nem que não. Pode ser que eles façam, como eu disse, eu não sou da Receita, não tenho essa informação. Mas como elas estão uma Binance se aproximando cada vez mais do Brasil e dos governos brasileiros, eu acho que em breve ela vai ter o CNPJ no Brasil e vai registrar IN, talvez não só de agora em diante, mas daqui a pouco ela vai falar, governo brasileiro, está aqui, ó, desde agosto de 2019 está aqui as minhas operações. Então, assim, não sei se isso vai acontecer, não sei, mas eu sei que eles estão se aproximando cada vez mais do Brasil, então a gente entende que é melhor para o cliente fazer certo para que não fique depois, digamos, seja pego. E até porque se ele for pego, se a federal pegar ele, aumenta muito mais a questão das multas, aumenta muito mais os juros. Aí a federal pode botar uma multa que ela vai dizer a multa, não vai pagar uma multa. Quando tu paga uma multa porque tu quer pagar, a multa ela gera no máximo 20% sobre o imposto, tá? Quando a Receita Federal te dá uma multa, ela pode te dar 100%, 200% sobre o que tu deveria ter pago. Então, isso pode aumentar muito a questão da multa se a Receita Federal te cobrar ela efetivamente. Muito melhor do que tu fazer e pagar porque tu quer pagar, entendeu? Então, assim, professor da Binance, não sei se eu respondi a tua pergunta, né, Camila, mas Respondeu. Essa pergunta aqui foi muito, muito feita, tá? O pessoal que mexe muito com a Binance aí perguntou bastante sobre essa questão. A questão que eu digo é que reais, saída, isso é reportado, não digo com certeza, mas deveria ser obrigatório. E dentro da Binance a gente não sabe se reporta, mas a gente acha que se não reporta, vai reportar isso em breve. Maravilha. Pessoal, olha só, eu já estou colocando aqui, tá? O telefone, para quem quiser já salvar, para ter depois maiores informações, tá? Então, vocês podem estar chamando nesse telefone. Salvem aí para vocês. Eu coloquei aqui nos comentários, tá? Próxima pergunta. Só tive perdas. Preciso declarar? Assim, se tu teve perdas e mexeu com acima de 30 mil reais, por exemplo, por mês, fora do Brasil, tem que declarar a IN. Porque, assim, a IN, ela não tem nada a ver com perda ou com ganho, como eu disse antes. Ela não tem nada a ver com imposto. Ela é simplesmente um relatório de o que tu fez, tá? E para te provar que teve perdas, nada melhor do que tu enviar o relatório do que tu comprou e do que tu vendeu para provar que teve perda. Então, assim, a questão da IN, ela, se passou de 30 mil reais, tem que ser reportado. E se não reportar, gera uma multa por não entregar a IN. Então, daqui a pouco tu está fazendo um custo para ti mesmo, porque tu não entregou um documento que não precisa pagar imposto, entendeu? É só tu entregar o documento
e reportar para a Receita as suas operações. Se tu não faz isso, tu está gerando uma multa de pelo menos R$ 50 por mês, por cada mês que tu não for. Então, assim, tipo, janeiro eu não reportei. Janeiro tu não reportou, quantos meses atrasou janeiro? Entreguei janeiro agora. Então, tu vai reportar. Janeiro, então, é 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses até agora para te pagar. Não reportei fevereiro também. Então, fevereiro são 4 meses. Fevereiro, Começa a março... vir 50 de cada mês pelos meses atrasados. Tu tá com 12 atrasados, tu tá gerando R$ 500 de custo de multa por tu não ter entregue um documento que não gera multa, que não gera imposto. Por isso que eu digo, às vezes o tabu, né, Denis? Porque a pessoa tem medo, não sabe, né? E é uma coisa simples e que começa a gerar problema, né? E vira uma bola de neve. Tu entrega uma documentação provando que tu não ganhou dinheiro e entregando o que deveria ser entregue para não gerar nenhum tipo de multa, nenhum tipo de imposto. Então, assim, eu digo, mesmo quem teve algum tipo de prejuízo, gere a documentação, faça as análises, vê se tem que enviar IEMS 888, envie IEMS 888 e, claro, não vai ter embarque, não vai ter imposto de renda porque não tem renda. Mas tu entende que tu fez o que tu tinha que fazer e se um dia tu tiver renda, tu já tem uma base de quanto tu gastou, de quanto tu comprou, de qual foi o teu custo de aquisição e quando tu vender isso com prejuízo ou com lucro, né, que é melhor sempre vender com lucro, obviamente, quando tu vender isso com lucro, tu vai dizer, eu tive aqui 10, 20, 50, 100 mil reais de lucro, então dali em diante tu vai pagar o teu imposto. É claro que assim, a questão das criptos ela tem uma norma específica onde a gente não pode, digamos, abater o prejuízo que teve de um mês no outro mês. Por exemplo, na Bolsa de Valores do Brasil, eles conseguiram uma normatização específica só para eles que eles conseguem abater o imposto, digamos, de um mês para o outro. Tá? Então, mas na cripto isso não é possível. Então, assim, até alguns clientes me perguntam quando é que eu gero o prejuízo aqui. Tem algumas específicas que eu posso gerar? Cara, o dia que tu gerar um lucro, se tu puder, tiver algum prejuízo que tu possa segurar, que tu queira só gerar o prejuízo, tenta gerar nesse mês que está subindo, que teve lucro nesse prejuízo, para não gerar um prejuízo solto. Então, são algumas dicas que a gente vê, que justamente porque a gente vê tantos operacionais, a gente pode, digamos, além de fazer toda a documentação, ainda dar dicas de como o cara tem que fazer esse tipo de operação. Então, a gente também ajuda nessa questão, entendeu? De como a pessoa, digamos, se proteger e gerar o mínimo de imposto possível, entendeu? Então, maravilha. Como eu disse, tudo que eu estou falando aqui é uma questão bem resumida, bem rápida. Tem nuances, tem tipo de operações, tem tipos de clientes, tem tipos de como o cliente faz o operacional. Então, assim, qualquer dúvida, entre em contato com o telefone que tu colocou ali. Esse telefone vai ser a porta de entrada dos clientes. Se tiver qualquer mais tipo de dúvida, vai cair aqui para nós, o cliente, e a gente vai, digamos, dirimir todas as dúvidas possíveis e mostrar para o cliente o quanto a nossa plataforma é fácil, rápida, importante e robusta hoje para qualquer tipo de cliente, seja pequeno, médio e principalmente médio e grande, né? Perfeito. Aproveitando falando disso, até falar para o pessoal, né, o que a gente fez para poder também estar ajudando aí os nossos clientes, os nossos seguidores, né? A gente está com um filtro aqui no nosso escritório, né, aonde o Ricardo, tá? Ele está atendendo exatamente todas as pessoas que entrarem em contato, até mesmo através desse telefone que a gente divulgou, né, para poder estar explicando, tirando todas as dúvidas de vocês, né? Relacionado a esses assuntos. E aí, obviamente, né, depois a gente passa aí para toda a equipe aí, o time do Denis, que é um time incrível. Os meninos são assim muito, muito, muito capacitados para estar podendo explicar e ver qual é a melhor o melhor a se fazer para cada cliente, né, Denis? É mais ou menos isso, né? Porque os meninos vão avaliar a situação de cada um, né? Tem que estudar o operacional de cada um, tem que estudar o que eles fizeram, onde eles estão. E com isso, os meninos ali, tanto do comercial quanto do nosso suporte, atendimento, eles estão já treinados para que eles consigam dirimir qualquer dúvida do cliente. E, claro, se for uma dúvida diferente, maior, ou que eles nunca viram, eles vão vir trazer aqui para mim e para o Juliano, que somos condutores responsáveis hoje. A gente vai conseguir ajudar eles. E se a gente consegue hoje, com a legislação, e a gente tem o setor jurídico aqui dentro também, a gente tem o Diogo Muri, que é especialista em qualquer tipo de rede descentralizada, centralizada, exchange. Então, assim, a gente tem uma equipe multifuncional focada para atender e ajudar qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de operacional. Então, a gente tem todas as nuances necessárias, desde
especialista em cripto, jurídico, contábil, administrativo, financeiro, então assim, e os guris têm essa porta de entrada ali que eles permeiam pelos setores e eles defendem os clientes aqui dentro. Eles vão atender o cliente e vão defender o que é negociado e o que tem que ser entregue para o cliente. Então eles são, digamos, eles brigam pelos clientes aqui com o resto de toda a nossa equipe aqui para que a gente atenda bem os clientes. Não, perfeito. Olha só, outra pergunta, Denis. Moro fora do Brasil e investi com P2P aí, né? Acho que é aqui no Brasil, mas não obtive lucro. Preciso declarar? O que não é onde tu mora que gera a declaração, a obrigatoriedade de declaração. É onde tu tem o teu domicílio fiscal, tá? Então, se tu mora fora do Brasil, mas tu tem o domicílio fiscal no Brasil, isso quer dizer que tu tem que pagar imposto no Brasil, tem que se registrar no Brasil, tem que ter o CPF do Brasil. Então, assim, se tu faz isso no Brasil, sim, tem que declarar. A norma brasileira diz que mesmo tu estando morando fora, se tu tem domicílio fiscal no Brasil, tu deve declarar imposto de renda anual, tu deve pagar, se tu teve ganho de capital com cripto, com qualquer outra coisa, tu tem que pagar o imposto de renda sobre ganho de capital, e se tu tem a operação de P2P, tu tem que registrar ele, entendeu? Então, a questão é o domicílio fiscal dele se continua ou não no Brasil. Tem gente que sai, baixa o CPF no Brasil e vai viver o domicílio fiscal em outro país. Aí isso aí não. Isso aí a legislação brasileira não necessita que ele faça nada no Brasil, tá? Ele vai registrar Maravilha. o que ele está fazendo. E aí tem outra pergunta aqui que a gente até falou, né? Compra com P2P precisa declarar, né? Porque às vezes os clientes nos perguntam exatamente isso, porque acha que P2P é anonimato, né, Denis? Mas Não, hoje em dia teve até uma atualização na instrução no final do ano passado, né? Falando de negociações com P2P, né? a instrução sempre foi clara sobre o P2P. Agora, eles puxaram isso para dentro do próprio perguntão, que eles chamam de perguntas e respostas de imposto de renda. Entendeu? Então, eles registraram hoje em 2 locais diferentes, dizendo que sim, o P2P é uma transação registrável, que tem que ser registrada. E, claro, tem aquela questão de a operação somada todo o mês, P2P mais exchanges internacionais. Não deu 30 mil, não precisa reportar. Deu 30 mil, precisa reportar. E tu vai registrar, mesmo que não dê 30 mil no repórter, tu tem que fazer o teu custo médio de aquisição, né? Tu comprou uma cripto, tu comprou por quanto? Quanto é que valia aquela BTC ou aquele ETH ou moeda que for naquele minuto que tu comprou? Ah, valia tanto. Então tá. Quando tu for vender isso, tu vai registrar e vai falar, tive ganho, não tive ganho. Passei dos 35 mil reais de alienação ou não? Não passei, não tem imposto. Mas o ganho existe e o ganho tem que ser registrado no ganho de capital. Então, assim, o P2P, ele faz o registro como se fosse uma exchange, seja nacional, seja internacional. A questão mais é que o próprio cliente tem que registrar suas operações e tem que guardar essa documentação, né? Perfeito. A pergunta aqui, vocês possuem um serviço para investidor pequeno? Sim, conforme eu já tinha explicado, o nosso serviço é para qualquer tipo de investidor, tá? E a gente entende hoje que mesmo investidores pequenos, eles estão sendo bem atendidos pela nossa plataforma, porque assim, mesmo o cara sendo pequeno, tem meses que ele passa dos 30 mil e ele tem que reportar uma IN. Depende da quantidade de operação, né, Denis? Operação, né? Então, assim, às vezes o cliente, eu nunca fiz, aí ele entra nessa plataforma, olhou lá o ano passado, pô, em 3 meses eu tenho que mandar IN, e em 3 meses eu tive que pagar o imposto de renda pequeno ali, eu ganhei R$1.000 por mês, eu tenho que pagar R$150 cada mês. Só que ele está obrigado a fazer isso. E ele só consegue ver se a gente conseguir, digamos, pegar todas as operações dele, calcular e fazer uma análise e aí sim entregar para ele, entendeu? Então, assim, mesmo o investidor pequeno, eles estão usando essa plataforma e estão ficando muito felizes de saber que eles estão fazendo tudo correto e quando eles são obrigados, a plataforma diz para eles, vocês são obrigados esse mês a mandar IN. Beleza. Pergunta aqui do Nicolas, ó. Quanto de imposto tenho que pagar se, por exemplo, eu comprar mais de 30 mil por mês de vocês? Se tu comprar, não paga imposto nenhum. Comprar nada, né? Era imposto. Pode comprar 30, 40, 50 mil reais todos os meses, não tem nenhum real de imposto. A questão que tem é se ele comprar a soma, se ele só compra, digamos assim, não faz mais nada, porque a soma de todas as operações, se ele faz algum trade, ele soma junto, mas se ele só compra acima de 30 mil reais no mês de P2P, ou uma exchange internacional, ou as duas somadas, né, ele tem que declarar IN 1888, mas não tem imposto, é só uma declaração. Não paga nada, é só para dizer, ó, tá ali, ó, comprei, tá ali, né? É só isso. E para registrar onde o patrimônio dele está, entendeu? Porque assim, isso. Clientes é que assim, eles compraram lá, eles tinham 200 mil reais na poupança e eles compraram 200 mil reais em cripto. Se eles não registrar que eles compraram cripto, onde é que está o dinheiro? Sumiu? Foi roubado? Perdeu?
Aí daqui a pouco volta, agora volta 300 mil reais, o cara ganhou 100 mil reais. Não pagou imposto sobre os 100 mil reais, o governo não sabia mais que ele tinha 300 mil reais. O que vai acontecer quando cair num banco, Banco do Brasil, Caixa, qualquer banco, Bradesco? Vai trancar porque o banco mesmo vai falar, cara, esse dinheiro aqui onde é que veio? É um dinheiro ilegal? É um dinheiro que veio de alguma arma, drogas? Eu não sei, entendeu? Uhum. Então, assim, os bancos hoje, eles são uma porta de visão do governo da Receita Federal. Então, assim, a Receita Federal sabe tudo que tem nos bancos e os bancos protegem quando o cliente coloca um dinheiro que está de desacordo com a capacidade financeira dele, o próprio banco pode avisar a Receita Federal e pode avisar o COAF, que é o órgão que vai, digamos, Investigar. investigar essa movimentação. Então, assim, nada mais justo se tu comprou 200 mil reais, diz, comprei 200 mil reais, não tem imposto nenhum. Isso não tem nada. Não tem imposto nenhum, vai dar imposto quando tu vender e vai gerar um imposto justo. Se tu vendeu isso e ganhou 100 mil reais, vai gerar os 15 mil de imposto, que é os 15% do que tu vai ter que pagar sobre o ganho de capital, entendeu? Então, assim, a resposta para o cliente é, não existe nenhum tipo de imposto sobre a compra. Pode comprar 30, 40, 50 mil reais. Só vai ter que reportar que tu comprou pela IN 1888. Maravilha. Pergunta aqui do Daniel, como apurar o lucro com cripto? Preço, compra menos venda? E os depósitos interferem onde? Pergunta boa e um pouquinho mais complexa do que a gente está falando, mas vamos tentar dar uma resumida aqui para ele entender, tá? Vamos lá, quando tu entra numa Binance, por exemplo, seja depósito em reais ou quando tu compra um P2P, tá? Comprei um P2P, comprei aqui 100 mil reais, tá? Esses 100 mil reais vão entrar lá, tu vai pagar os 100 mil reais do P2P que tu comprou e vai jogar lá o Bitcoin, por exemplo, comprou Bitcoin. Vai jogar o Bitcoin na tua Binance. A gente vai saber que tu comprou isso aqui em algum P2P, para nós não interessa qual P2P, né? Claro que se usar a Camila é muito melhor aqui, que é a nossa amiga, nossa parceira. O que importa para mim é o seguinte, no minuto que esse valor entrou na Binance, esse BTC, eu vou pegar o preço do BTC naquele minuto. Entrou na Binance, eu vou dizer, esse BTC comprou uma fração de meio BTC e esse BTC foi 100 mil reais. Eu vou pegar o preço daquele minuto e vou gravar isso. Se tu fizer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10, 20, 50, 200, 1000 compras, eu vou pegar sempre o preço do minuto que está entrando e vou fazer o que a gente chama de custo médio. Por exemplo, eu comprei um pouco a 200 mil reais, comprei um pouco a 300 mil reais. Vamos dizer que foi BBTC a 200 e BBTC a 300. Ou agora tá, BBTC a 200 e BBTC a 100, que é o preço mais ou menos que está hoje, tá? Então, eu vou ter um custo médio daquele meu estoque de BTC de 150 mil reais. Comprei meio a 200, meio a 100, o meu 1 BTC está no custo médio de 150 mil reais. Quando eu for vender isso, é que eu vou ver, vendi, quanto é que valia o minuto que eu vendi? Quando eu vendi, valia 200 mil reais de novo. Eu comprei o custo médio de 150, então se eu vendi todo ele, vendi o BTC inteiro, digamos assim, eu vou ter um lucro de 50 mil reais. Se eu vendi meio BTC, vou ter um lucro de 25 mil reais e assim por diante nessa fração, tá? Então, assim, o meu custo médio por BTC, ele vai se moldando de acordo com as minhas contas. Quanto mais baixo eu comprar, mais baixo o meu custo médio, mais a possibilidade de eu ter lucro no futuro com isso, com a venda desse BTC ou de qualquer moeda, de BTC, TH. Então, assim é a sistemática de controle de custo médio. E, como eu disse, quando tu vai fazer isso, digamos, uma, duas vezes, tu sabe fazer. Eu ensinei o cálculo aqui. Tu pega o custo médio, pega o custo minuto, vai anotando no papel. Agora, quando tu faz isso 1.000, 2.000, 5.000 vezes, é impossível fazer isso na mão. É impossível tu controlar o custo médio de aquisição de várias... Não é só uma cripto, daí tu tem 5, tem 10, tem 15 criptos diferentes. Tu vai controlar cada uma, vai fazer um papel e vai anotar cada uma e vai fazer um custo médio. Então, assim, a nossa plataforma ela vem com essa tecnologia. Além de fazer os cálculos assim, ela te diz, precisa ou não precisa reportar IN, precisa ou não precisa reportar o GCAP. Dá tudo pronto, né, Denis? Precisa ou não precisa pagar DARF. Então, assim, quando a gente entrega, a gente tem sempre, normalmente, um uau do cliente, tá? A gente simplesmente fala assim, cara, primeira pergunta, eu fiz tudo isso mesmo? A gente vai, não, vamos olhar, vamos ver as operações. No dia tal, hora tal, minuto tal, tu comprou isso. No dia tal, hora tal, minuto tal, tu vendeu isso. E o cliente vai, eu fiz isso. Isso vai somando, vai somando, vai somando. Então, as duas perguntas, a primeira pergunta é essa, e a segunda é assim, cara, que maravilha ter isso pronto e eu ter segurança de que isso é a minha realidade
e que eu vou pagar exatamente o que eu ganhei, e se eu não ganhei, eu não vou pagar nenhum tipo de imposto, entendeu? Então, assim, a gente normalmente tem esse uau dos clientes, porque a gente realmente se preocupou muito com a visão do cliente, se preocupou muito com o que a gente entrega para ele, com o que ele vê na plataforma. E, claro, a gente demorou também muito para chegar nesse patamar que a gente está hoje. Então, lá no começo a gente não era assim, mas hoje, atualmente, a gente está com uma entrega muito uau, assim, muito mais rápido, talvez. Falei para ti, né, quando a gente começou a conversar, hoje posso chutar facilmente 500% mais rapidez e com uma 500% mais bonito de como a gente entrega e mais correto como a gente entrega. Antes a gente entregava e, digamos, a gente não explicava. A gente explica para o cliente o que é o que, a gente mostra para ele na plataforma, ele pode ir lá e baixar, pode usar. A gente manda por e-mail para ele no final toda a documentação. Se ele, eu não quero ir lá pela plataforma, eu acho muito difícil clicar nos botões. Tu vai receber um e-mail. Se tu quiser, tu só encaminha esse e-mail para o teu contador e está pronto, entendeu? Então, assim, a gente melhorou muito a velocidade e a qualidade das nossas entregas hoje. Maravilha. Ô, Denis, a gente já está se encaminhando aqui para o final, né? A gente está quase fechando uma hora de live já. Mas ainda tem pergunta da galera que eu te falei que é um assunto que o pessoal está carente mesmo, né? Da informação, né? Muito bom, e a gente está muito especialista hoje nisso, está cada vez mais rápido e mais assertivo e com mais qualidade. Então, assim, a gente realmente cresceu muito aí nesses 1 ano e meio que a gente trabalha, principalmente nos últimos 6 meses para cá, tá? Maravilha. Ô, Denis, olha só, a pergunta aqui do Lucas. Quando eu saco para carteira, eu tenho que declarar? Se tu está falando da IENS 888, que são todas as operações, sim, tu tem que declarar todas as operações. Tu saca para a carteira, é um tipo de operação. Tu está falando de pagamento de DARF ou de imposto, aí não, porque tu não fez uma venda, tu fez uma transferência interna. Claro, tu tem que passar para nós essa carteira e essa transferência, porque se eu não tiver uma carteira, eu não sei como saber se tu passou por uma carteira tua. Para mim, se tu só faz uma saída da Binance, ou que a gente chama da Binance, e tu não apresenta que tem uma carteira e tu não mostra a carteira para a gente poder usar nos cálculos, eu vou considerar como uma venda via P2P. Tu pegou, tu tinha BTC, tu pegou e vendeu, ou comprou alguma coisa que, de qualquer maneira, tu não tem mais esse BTC. Então, quando a gente entende que tu não tem mais qualquer moeda, não, quando eu falo BTC é só um exemplo, tu não tem mais aquela cripto, a gente dá como uma saída e como uma venda. Então, a gente faz com que aquilo gere o imposto. Então, se tu tem uma carteira, uma Hard Wallet, o que for, qualquer uma delas aí, não vou nem falar os nomes aí, mas todo mundo sabe, registra isso na nossa plataforma, que a plataforma vai automaticamente entender que não é uma venda, que é uma transferência, e essa transferência ela não gera imposto, porque não está vendendo, não está alienando, né, que é a palavra correta, e ela vai gerar o teu patrimônio no lugar certo. Vai dizer, o patrimônio dele não está mais na Binance, ele passou para uma hard wallet, ou para uma outra carteira, para uma outra rede. Então, assim, a gente sugere para os clientes que sempre reportem todas as carteiras que eles usam. Por quê? Porque assim não tem erro. Tu não vai pagar o imposto porque tu vai registrar o teu patrimônio exatamente aonde ele está. Isso não gera imposto, isso é só uma questão de movimentação. Sim, porque daqui a pouco lá então, a movimentação dentro da corretora está dizendo que muitas vezes foi um saque ou foi um depósito e não está pegando o caminho, né, para chegar até ali. Por isso que é importante passar tudo, né, ver o caminho de cada carteira, né. Até para não gerar imposto e não gerar, digamos, informação desencontrada com a realidade do cliente, entendeu? Denise, assim, ó, o Thiago ali está perguntando como reporto. Para o cara que vai fazer o caminho sozinho, tá? Como é que ele faz? Ele vai onde para fazer o reporte? Ele vai ter que primeiro fazer aquela questão do custo médio que eu te falei, né? Vai ter que controlar todas as compras, todas as vendas que ele fez, para ter qual moeda que ele tem, quanto ele está com as moedas. E ele vai ter que, digamos, calcular a questão. Passou de 30 mil reais, então tem que fazer o arquivo da IEN. É um arquivo, digamos, parece fácil, mas não é fácil de ser feito. Mas qualquer, digamos, pode entrar... É um arquivo que vai demonstrar o seguinte, vai vir o nome da carteira, o nome da operação, a data, qual a quantidade, quanto valia, teve taxa ou não teve, teu CPF. Então, assim, é um arquivo que tu tem que mandar para a Receita Federal todo mês. Tu consegue fazer? Consegue fazer, manualmente. Só que quando tu começa a ter 20, 30, 40, 50, 200, 22 mil linhas, tu não consegue fazer manualmente. É muito complexo, é muito difícil. Entendeu? Então, assim, dá para fazer manual aqueles clientes que realmente têm poucas operações e que têm um controle exato quanto ele comprou, quanto ele pagou, quando ele vendeu, quanto ele vendeu. E aí tu vai ter que fazer duas análises. Uma, preciso reportar IN. Outra, preciso pagar DARF. Outra, preciso registrar o GCAP. Então, assim,
Dá para fazer manualmente, mas é bem complexo e bem complicado para quem não tem. Vai gastar muito mais tempo e neurônio e recurso de tempo do que o serviço que a gente cobra hoje. Porque assim, eu não falei muito do nosso preço, tá? O preço hoje foi feito barato. O que eu digo isso? Digo assim, a gente cobra hoje uma média de R$ 357 por mês. Tem planos menores de 197, tem planos maiores de 797, mas uma média de 397. Cara, isso não paga o teu tempo para aprender tudo isso que eu estou falando, entendeu? Não paga o teu mês, tu vai ganhar muito mais dinheiro estudando como tu operacionalizar a cripto do que tu não pagar 397 e fazer ainda uma informação errada. Então, assim, o nosso preço real deveria ser muito mais, deveria ser 3, 4, 5 mil Pela reais. entrega, né? Pelo software, é realmente, pelo que eu vi, assim, é realmente incrível, Denis. A gente só Não consegue é... esse preço porque a gente está conseguindo atender vários clientes ao mesmo tempo, porque o nosso custo é muito maior. Se fosse pegar só, tipo, eu só Sim. clientes, cara, ia ser 3, 4 mil reais para cada cliente por Às vezes até mesmo para quem vai contratar, muitas vezes até um serviço de contabilidade também acaba tendo um custo muito maior, né? E não é tão específico, porque aí vai precisar entregar tudo para o próprio contador fazer isso, né? Então acaba sendo um trabalho dobrado, né? Nosso serviço é menos do que um serviço de contabilidade mensal para o cara ter uma empresa do Simples e nem tirar nota. Então a gente cobra e a gente entrega toda uma documentação mês a mês, entrega todo um conhecimento específico com o nosso especialista, como eu te falei, a nossa equipe é multifuncional, jurídico, contábil, especialista do mercado, especialista administrativo. Então, assim, o que a gente entrega hoje muita informação e muito conteúdo correto perto do que a gente cobra. Como a gente consegue fazer isso porque nosso objetivo não é ganhar dinheiro agora. Nosso objetivo é atender um grande número de pessoas e aí sim ajudar as pessoas o maior possível e aí sim conseguir rentabilizar todo o investimento que a gente já fez, entendeu? Maravilha, perfeito. Bom, e aí o título da nossa live, que é Não Declarei Minhas Criptos, e agora, né? O que fazer? Pessoal, olha só, para quem, tá, não acompanhou, deixa eu falar, eu vou deixar aqui o telefone do nosso escritório, tá? O que a gente está fazendo aí, em parceria, inclusive, aí com a Declare Cripto, tá? A gente está com um setor aqui, a gente está aqui no escritório tem o Ricardo, tá? Para quem for entrar em contato, vai falar com o Ricardo vai tirar todas as dúvidas que surgirem, que vocês ainda tiverem, porque realmente tem muito assunto, não vai caber tudo numa live, né? Então, para quem quiser maiores informações, quiser tirar, relatar o seu caso para ver o que dá para ajudar, tá? O telefone é esse aqui, ó, é DDD 51, tá? 98996 9061, tá? Eu tô botando aqui nos comentários, certo? Entra em contato com o Ricardo, ele vai tirar suas dúvidas. Se ficar tudo legal, se vocês acharem que realmente é isso aí, tá? Aí o Ricardo já vai estar passando o contato de vocês aí para o pessoal da Declare, para a equipe comercial, para poder estar explicando maiores detalhes e para poder estar ajudando aí na declaração. O que a gente queria passar para vocês aqui é que não declarou, beleza, ainda dá tempo. Assim, ó, tem muita gente que entra em contato, Camila, fiz errado, dá para retificar? Dá para retificar, né, Denis? Dá para fazer o que foi feito, dá para fazer retroativo. Quem quiser deixar arrumado a sua vida aí na parte de cripto, dá para fazer. E o melhor, tá? Não deixa estourar tudo para a próxima declaração. Dá para ir arrumando isso retroativo, tá? Para já não acumulando, como o Denis falou, vai tendo multa todo mês, né? Por cada iene que não é entregue. Então não deixa acumular, que é mais dinheiro que vai ser gasto, né? Então dá para ir deixando toda a vida arrumadinha para quando chegar depois na época de fazer toda a declaração de novo, já está tudo certo, né? Então, eu acho que é isso, né, Denis? Quer deixar aí um recado para a galera, né? A gente se coloca à disposição aí também. Estamos de porta aberta para passar o conhecimento que a gente adquiriu nesse 1 ano e meio de trabalho e que a gente está, digamos, nosso setor de atendimento aqui está focado em ajudar os clientes, tá? E entender cada cliente, explicar quais são as saídas que a gente pode fazer, que a gente pode ajudar o cliente a fazer a declaração. A gente está sempre aqui pensando em como ajudar os clientes e o cliente. Então, assim, todo o nosso empresa foi moldada para os clientes. Então, a gente vai continuar sendo assim e estamos aptos aí
o público aí e para o Ricardo tirar dúvidas. A gente já passou um bom conhecimento para o Ricardo, então ele tem o conhecimento básico, mas, claro, o conhecimento mesmo aqui, a entrega vai ser feita pelo nosso atendimento, pelos nossos... Isso. Porque, assim, o que aqui a gente pensa também, né, Denis? Não adianta que a gente só negociar com o cliente e depois o cliente ficar, Deus dará. É por isso que a gente está aí também movendo forças para poder ajudar os clientes a arrumar toda essa questão, que a gente sabe que é algo, né, que demanda, que dá muita dor de cabeça, né? E por isso que a gente foi aí realmente atrás aí de uma empresa top. Eu vou dizer para vocês assim, ó, o pessoal da Declare, o Denis aí tem um serviço incrível, gente, de verdade, assim, ó, realmente para vocês não terem mais que se preocupar, né, em relação a isso. Daniel, Denis... Aí, ó, Denis, o Daniel mandou e-mail, tá? Aí tá pedindo para responder, tá? Daniela Passis, deixa que eu vou ver com o suporte aqui que e-mail é esse. Daniel, se tu mandou e-mail para algum e-mail, só me confirma se mandou para o suporte@declarecrypto.com.br. Se não enviou, por favor, reencaminha. Esse é o e-mail oficial onde a gente tem atendido todos os clientes e nenhum e-mail que entrar nesse e-mail fica sem resposta, tá? Beleza, maravilha. Gente, as perguntas que não forem respondidas, que não foram respondidas aqui, a gente depois vai estar respondendo, tá? Essa live ela vai ficar gravada. Inclusive, vocês podem depois compartilhar e com outras pessoas podem assistir novamente. Quem pegou só no finzinho pode assistir desde o começo, que ela vai ficar aqui para justamente poder estar ajudando a todo mundo, né? É isso. Bom, Denis, quero te agradecer demais aí. Muito, muito, muito obrigado. Passamos aí, deu mais de 1 hora de live. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, né? Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição, Declare Cripto à disposição, né? A gente está nessa parceria que é justamente para poder ajudar todos aí do mercado cripto. Tá bom, agradeço muito pelo convite e por estar esclarecendo aí essas informações que são bem relevantes aí para esse mercado que a gente atua hoje. E agradecer a todo o pessoal que acompanhou aí desde o começo e que fez perguntas. Isso aí é muito bom. Quanto mais perguntas, mais a gente consegue desenvolver um raciocínio e explicar para o pessoal aí o que pode ser feito e como deve ser feito, que é o nosso principal objetivo hoje, tá? Obrigado. Com certeza. Gente, obrigado. Um beijo grande. Até. Valeu. Tchau, tchau.